Olá pessoal, meu nome é Georgiano Santos, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação da Psicologia Educacional e Desenvolvimento Humano, com orientação, né, do professor Leopoldo Fugêncio, e gostaria de apresentar um trecho, né, da minha tese, que nós intitulamos Grupalidade e Adolescência, Contribuições winnicottianas para Educadores. Eu vou iniciar apresentando um resumo desse trecho específico, né, falando um pouquinho da tese, do que a gente pretende com a tese, e depois eu vou discorrer sobre a questão da adolescência e da grupalidade e de como o Winnicott entende esses dois fenômenos e de como esses fenômenos, a compreensão desses fenômenos dessa maneira particular de Winnicott pode nos ajudar a oferecer, né, contribuições para o trabalho dos educadores nas escolas em que eles trabalham, né? Bom, segue agora o resumo. O trabalho aqui apresentado se refere a um recorte da tese de doutorado intitulada Grupalidade e Adolescência, Contribuições winnicottianas para Educadores, a qual tem por objetivos analisar e explicitar os fundamentos sobre a questão dos grupos em Winnicott, associando-os à sua compreensão sobre o fenômeno da adolescência e apresentar orientações voltadas para educadores que possam servir de norteador teórico e de manejo no trabalho realizado em instituições educacionais com agrupamentos de adolescentes. Winnicott realizou modificações importantes no pensamento da psicanálise no que se refere à questão dos grupos e da adolescência, ao compreender que a base para a psicologia dos grupos é a psicologia do indivíduo, em especial a integração pessoal do indivíduo. Sua compreensão da adolescência como um estágio de desenvolvimento a ser alcançado e da posição de isolamento que todo indivíduo que alcançou a adolescência partirá joga à luz a um outro modo de compreensão do fenômeno da grupalidade nesse período de vida do indivíduo. Acreditamos que a elaboração nesta tese desses dois fenômenos que se interligam e se apresentam no cotidiano educacional pode fornecer uma complementação importante no vasto repertório que os educadores possuem de teorias do desenvolvimento e educacionais, auxiliando-os na realização de sua prática de ensino-aprendizagem com adolescentes em suas formações de agrupamentos. Mas acho que antes de começar a falar, né, desses dois temas específicos que se interligam nessa tese, acho que é importante falar da onde que a gente parte, né, nessa tese de doutorado, né? E a gente precisa fazer essa delimitação de um lugar, né, do nosso olhar, que essa tese parte. E a espinha dorsal dessa tese será, como acho que fica claro, a teoria de desenvolvimento emocional proposta por Winnicott. Essa teoria ela se propõe, né, a compreender o desenvolvimento emocional do indivíduo desde as etapas mais primitivas da existência até o findar desta, ou seja, a morte. Como toda teoria de desenvolvimento, a teoria winnicottiana se apresenta como um modelo, uma teoria guia, que possui como objetivo indicar, de que forma se dá as diversas transformações sistemáticas e sucessivas nos modos de ser e de se relacionar consigo, com outros, e com outros indivíduos e com o mundo. Para isso, apresenta um modelo de homem sobre o qual se debruça, oferecendo um quadro geral de pensamento para a compreensão do desenvolvimento humano, seja de maneira saudável, com a explicitação das conquistas e dinâmicas referentes a cada fase, ou patológica, com a explicação da origem das psicopatologias e a compreensão das dinâmicas do modo de ser patológico. Propomos, então, nessa tese, a utilização da teoria winnicottiana para a compreensão da questão da grupalidade na adolescência e de como essa compreensão pode subsidiar o trabalho de educadores no cotidiano escolar ou educacional. Como podemos visualizar nos autores pós-freudianos, que se alicerçam, né, na teoria psicanalítica clássica, puberdade e adolescência, esses dois fenômenos, eles não se referem necessariamente a um mesmo processo. Entretanto, eles se encontram intimamente ligados e sobrepostos. A puberdade ela anunciaria, né, para a maioria desses autores, o início da adolescência. Né? E aqui a gente pode citar o Erik Erikson, a Berasturi Knobel, como autores clássicos que vão discorrer sobre esse tema e que são sempre chamados como referências para essa discussão. Né? Embora existam perspectivas díspares na psicanálise sobre a adolescência, há certo predomínio da referência à adolescência como uma crise necessária a ser vivida, elaborada ou superada conforme o entendimento dos autores acerca da natureza da crise e de sua determinação.
A gente pode observar, né, desde Anna Freud, de Erik Erikson até a atualidade, inúmeros autores que trabalham a partir de uma perspectiva desenvolvimentista de fundamentação organicista, os quais defenderiam a ideia de uma busca da identidade e lançariam um alerta para a crise vivenciada nesse período. Além disso, o entendimento da adolescência como um processo subjetivo, linear, sequencial, como produto das transformações pubertárias, perpassa os textos psicanalíticos também desde esses autores que eu citei. Observa-se nessas formulações que as transformações orgânicas elas ocupam um lugar central, né? Então as transformações causadas pela puberdade em si, elas ocupam um lugar muito central quando a gente vai falar da adolescência. Por isso essa sobreposição que eu disse anteriormente. Já em Winnicott, a gente nota que embora exista sim essa ligação, ele também fala, deixa isso muito claro nos textos que ele discorre sobre essa questão, que é uma ligação muito íntima entre o fenômeno da puberdade e da adolescência. Esses dois fenômenos eles não se sobrepõem. A adolescência ela não pode ser, na concepção winnicottiana, resumida a uma maturidade física advinda da puberdade, né? Embora seja primordialmente baseada nesta. Pois os jovens que vivenciam, né, a fase da puberdade terão a possibilidade de ser lançados num estado de confusão e dúvida, né, como diz o Winnicott. E que é a adolescência propriamente dita. Podemos dizer então que na concepção de Winnicott é possível vivenciar a puberdade sem contudo alcançar de fato a adolescência, né? Ou de outro modo, nem todo puber ele é um adolescente em si, ele vai se tornar um adolescente em si. Muitas pessoas eles não alcançaram a adolescência, né? Se a gente for pegar a ideia de desenvolvimento não necessariamente linear que o Winnicott apresenta, né? Mas essas pessoas vivenciaram a puberdade porque é um processo orgânico, né? E que vai ser vivenciado de uma maneira ou de outra. A adolescência a gente estaria falando de uma questão psíquica mesmo, né? Emocional, em linhas gerais. Essa talvez seja a grande diferenciação que eu considero, né, em Winnicott em relação aos outros autores clássicos que abordam o tema da adolescência. Ou seja, o desenvolvimento humano ele não ocorre de maneira necessariamente linear. Há muitas situações que podem ocorrer e que podem causar lacunas nesse desenvolvimento. A adolescência aqui ela não será algo dado, como nenhuma outra fase do desenvolvimento humano na concepção winnicottiana, né? Ela terá que ser conquistada. Como todas as fases de desenvolvimento, ela é uma possibilidade. Eu acho que essa palavra, né, possibilidade, ela está muito presente na teoria winnicottiana e a gente vai vendo isso também, especificamente nessas duas questões que nós estamos abordando aqui. O Winnicott, a gente percebe que ele tem um apreço muito grande à questão do indivíduo, né? Ele estuda, toda a teoria dele é baseada nesse desenvolvimento do indivíduo, na chegada da unidade e da pessoa poder de fato se tornar esse ser individual, né? Em relação com o ambiente, etc. E ele defende que existem questões humanas que precisam ser compreendidas em termos da família e de outros grupos, enquanto outras questões estarão relacionadas ao indivíduo, seja ele criança, adolescente ou adulto, né? Assim, esse autor ele demonstra sua preocupação na ênfase exagerada sobre a compreensão das questões humanas em termos grupais, em detrimento aos aspectos individuais de cada pessoa, seja em relação à família ou a outros grupos. Estaremos sempre à frente de um indivíduo que também possui um mundo pessoal e particular fora dessas configurações grupais. Este dado ele não pode ser ignorado. Então, quando a gente vai falar de grupalidade, a gente não tem como, na concepção winnicottiana, não partir da questão individual, porque a grupalidade, o fenômeno da grupalidade, seja ele vivenciado dentro do núcleo familiar ou em outros agrupamentos, ele vai partir de um conjunto de indivíduos que vão estar ali presente com seu mundo pessoal também ali presente, né? Então são diversos mundos pessoais presentes e que vão poder tornar essa união grupal possível também, né? E nesse sentido, o Winnicott ele realiza modificações importantes no pensamento freudiano. Eu defendo esse olhar que, ao compreender, né, que a base para a psicologia de grupos é a psicologia do indivíduo, e especialmente da integração pessoal do indivíduo. Na verdade, ele faz uma inversão no que o próprio Freud fala, né? O Freud vai dizer, agora não vou me lembrar em qual texto, mas que a base da psicologia individual é a psicologia de grupo, né? E o Winnicott ele faz essa inversão e que já mostra um outro olhar,
um outro desenvolvimento em relação a essa questão, né? Ou seja, embora o Winnicott não tenha se debruçado com afinco na questão dos grupos, ele deixa pistas de uma compreensão muito própria do quadro epistemológico, que ele parte e que podem subsidiar novas reformulações para que possamos compreender e trabalhar com esses fenômenos. Para o Winnicott, a primeira experiência de grupo que vivenciamos nos remete ao estado de recém-integração do bebê em uma unidade, quando o bebê chegou ao estágio eu sou. Isto é, quando podemos afirmar que uma realidade interna e externa é percebida por esse bebê. Tudo que se passa anteriormente a esse estágio pode ser compreendido como uma formulação primitiva de um pré-grupo, pois o ambiente, e aqui principalmente a referência à mãe sustentadora, né, e o bebê ainda não estão diferenciados, não existe ainda tudo na concepção do bebê, e acho que isso sempre é muito importante, né, não é na concepção da mãe, não é no olhar de um terceiro, mas sim na vivência muito pessoal daquela criança, daquele bebê no caso. Não há ainda diferenciação entre esses mundos, entre o ambiente e o bebê. O grupo, né, ele é uma realização eu sou, como o Winnicott afirma. Nesse sentido, o estado unitário é uma conquista básica para a saúde e o desenvolvimento emocional de todo ser humano. Então, o desenvolvimento emocional ele só vai acontecer a partir dessa conquista, né? E será essa conquista que permitirá que o indivíduo tenha a possibilidade de se identificar com unidades mais amplas, como por exemplo a família, a escola, os grupos de iguais e por fim a sociedade. Entretanto, o que acontece antes de se alcançar a unidade pessoal será de extrema importância para chegar ao estágio eu sou. Destacamos aqui algumas experiências que precisam acontecer, né? A experiência de onipotência, a existência de uma terceira parte da vida do ser humano, né? Que seria essa área intermediária de experimentação, de brincadeira, esse espaço transicional, né? Que se encontra entre a realidade interna e o mundo objetivo percebido. Isto é, né? O espaço potencial será uma raiz natural do agrupamento entre os seres humanos. No caso específico, quando a gente fala da adolescência, o indivíduo adolescente ele se encontra numa posição muito complexa, tanto na vida pessoal desse estágio, desenvolvimento, né, quanto na abertura para novas possibilidades de agrupamentos e grupos. Além das características relacionadas à imaturidade, à irresponsabilidade e à dependência, nós podemos descrever a adolescência ainda a partir do isolamento do indivíduo, pois para o Winnicott, o adolescente ele é, em essência, um ser isolado, ele parte desse lugar de isolamento. Para o autor, todo relacionamento, né, na verdade, entre indivíduos, como também toda socialização, tem um início numa posição de isolamento. O Winnicott ele compreende este isolamento pessoal como uma parte da procura de uma identidade, com o intuito de estabelecer uma técnica pessoal de comunicação, que não acarrete uma violação do self central, né, que não violente essa pessoa, né, uma maneira de se comunicar sendo muito própria dela, muito original dela, e que não seja violentada por toda essa carga da realidade compartilhada. Nesse momento, né, da adolescência, o adolescente ele vai repetir uma batalha essencial já travada lá na infância, pois o bebê inicialmente ele é um ser isolado também, pelo menos até alcançar a capacidade de se relacionar com objetos que não estão em seu controle onipotente. O adolescente então parte de um estado de isolamento, no qual suas relações, antes de mais nada, precisam ser ensaiadas de maneira subjetiva. A partir disso, o que vemos são ajuntamentos de adolescentes compostos por indivíduos isolados que se agregam a partir de gostos musicais, ideias, modos de se vestir, de se comportar, interesses e preocupações comuns, mas que ainda não adquirem um status de grupo por ainda não possuírem uma dinâmica interna. O Winnicott ele reconhece essa possibilidade deste agrupamento, do estabelecimento desse agrupamento, ele se estabelecer de uma maneira muito temporária como um grupo. Caso sejam, né, caso esse agrupamento, esse ajuntamento, melhor dizendo, de adolescentes sejam atacados, eles conseguem se organizar, aí, psiquicamente falando, né, como um grupo frente a esse ataque. Mas, cessando essa perseguição, o que a gente vê novamente é um agregado de indivíduos isolados. Embora cada adolescente, né, reviva muitos aspectos da primeira infância, a gente não pode esquecer que agora ele não é mais um bebê. E apresentará uma necessidade própria de defender e buscar sua individualidade, seu sentimento de ser, de se sentir vivo e real. A ampliação cada vez mais larga do mundo do indivíduo, em consonância com os processos de integração e com os cuidados ambientais, proporcionará que, na saúde,
adentre e participe ativamente dos processos grupais, compondo-os, pois, né, como aponta também o Winnicott, não há realização pessoal sem sociedade e nem sociedades ligadas aos processos de crescimento coletivo dos indivíduos que a compõem. E falando sobre, né, a questão da culpa e da reparação, o Winnicott ele aponta como um sinal de adoecimento quando o indivíduo ele não adquire a capacidade de fazer parte das atividades reparatórias do grupo, né? Ou, por outro lado, como um grande empobrecimento da vida do indivíduo quando este consegue participar apenas de atividades específicas grupais. E ele completa, né? Agora aqui é uma citação direta, abre aspas. No primeiro caso, quando não consegue compartilhar, o indivíduo precisa instituir seu modo pessoal de interagir antes de fazê-lo. Na situação contrária, quando é preciso que exista um grupo, o indivíduo parece, à primeira vista, um ótimo colaborador, mas em algum momento da sua colaboração fracassará, pois ele permanece até certo ponto na posição de uma criança apanhada pelo mundo interno de sua mãe, com a consequente perda de responsabilidade pessoal. Assim, né, o que a gente defende nessa tese, por fim, de maneira bem resumida, logicamente, é que essa compreensão apresentada por Winnicott ela pode, né, subsidiar um novo olhar e um novo modo de trabalhar, e que isso a gente vai, essas orientações, acho que a gente está chegando nesse momento de estruturar essas orientações para esses educadores a partir dessa concepção. Porque esses fenômenos que o Winnicott ele cita e ele traz para embasar esse olhar epistemológico dele, podem ser, né, vistos na realidade com os adolescentes. Né? Quando eu estou ali no cotidiano educacional, consigo verificar esse período, esse processo de isolamento e esse processo de organização grupal como proteção e essa impossibilidade muitas vezes dessa organização grupal de uma maneira mais madura, né? Porque esses adolescentes não chegaram ainda nesse ponto. Né? E o que a gente precisa como ambiente estar fornecendo para esses indivíduos para que eles possam amadurecer, possam chegar a esse estágio de fato, possam vivenciá-lo e possam ultrapassá-lo no devido tempo específico de cada um e de cada desenvolvimento aí exposto, né? E então nós, né, como pais, professores, terapeutas e como sociedade, a gente deve fornecer condições adequadas para que o adolescente possa alcançar a maturidade adulta, né? Isto é, para que os processos de amadurecimento do indivíduo possam ocorrer no seu devido tempo de maneira gradual. E a escolha, né, de direcionar essa tese especificamente para educadores, e que é uma tentativa aqui que nós realizamos, né, um trabalho muito árduo, inclusive, é justamente porque esses educadores passam durante muito tempo com esses adolescentes, né? Depois da família, a escola, os lugares educacionais, os espaços educacionais, eles são o espaço primordial onde toda essa cena, toda essa vida vai acontecer. Então, nada mais útil do que poder oferecer também esse olhar que o Winnicott traz, em conjunto com o que os professores já trazem, né, esses educadores já trazem de suas formações muito particulares, né, com todas as teorias de desenvolvimento que eles já têm, de uma maneira ou de outra, contato, um conjunto, de fato, né, para que a gente possa olhar os fenômenos talvez de um outro lugar e poder propor novas estratégias de ações e de vivência cotidiana com esses adolescentes para que a gente possa, de fato, fornecer subsídios para que esse desenvolvimento ocorra dentro da possibilidade, da melhor maneira possível. É isso. Muito obrigado.